Olá! O governo do estado anuncia mais R$ 1 milhão para auxiliar os municípios no combate ao coronavírus. Entre os municípios contemplados está Teresópolis. A informação foi publicada em Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira, mas a recomendação é que esse dinheiro, esse valor de R$ 1 milhão, seja utilizado para a construção de um centro de triagem para a Covid-19. Bom, desde meados de março, o município conta com um espaço desse tipo funcionando no ginásio Pedrão. Porém, apesar desse local, desse centro de atendimento 24 horas contra o coronavírus, a informação é que esse recurso anunciado nesta quarta-feira, no valor de R$ 1 milhão, deve ser utilizado para a construção de centros de triagem que funcionem junto a unidades de saúde. No caso de Teresópolis, teria que ser construído junto à UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que funciona também na Tenente Luiz Meireles. Entramos em contato com a assessoria do governo municipal, do governo Vinícius Clausen, mas segundo nota encaminhada para a redação do jornal O Diário, ainda não chegou aqui ao município essa informação sobre a liberação de mais de R$ 1 milhão e a necessidade de construção de um novo centro de triagem. Também, de acordo com a assessoria da Prefeitura, esse centro de triagem do ginásio Pedrão é mantido apenas com recursos municipais. E a Justiça Federal proibiu que o governo do estado, o governo Wilson Witzel, proíba a circulação de pessoas e veículos entre municípios, situação também que vem acontecendo lá desde o início de março, quando o governador, como uma das medidas para evitar a propagação do coronavírus, proibiu que ônibus acessassem dos municípios menores à região metropolitana do estado, e com isso a Aviação Teresópolis primeiro parou todas as linhas que iam para o Rio de Janeiro e depois foi reduzindo pouco a pouco e atualmente não tem nenhuma linha circulando. Essa determinação é da Justiça Federal, uma ação da juíza Mariana Carvalho atendendo um pedido do Ministério Público Federal, que entende que há uma ilegalidade nessa decisão do governador Wilson Witzel, que acabou gerando também decisões parecidas dos municípios, relacionadas, por exemplo, à barreira sanitária, fechando aí o acesso dos municípios, como acontece aqui em Teresópolis, apenas para moradores, sendo necessário apresentar algum documento que é morador da cidade, ou que tem casa na cidade, casa de veraneio, por exemplo, ou que está fazendo a entrega de alguma mercadoria para ter acesso a Teresópolis, medida que vem sendo praticada em diversos municípios do estado do Rio. Essa decisão proíbe essa situação, porém a discussão vai muito além, também já chegou ao STF, ações desse tipo, cobrando aí uma decisão do STF a ministros que entendem que pode sim, que cada município, cada estado pode fazer essa restrição, e há ministros como, por exemplo, Dias Toffoli, que são contrários a esse tipo de situação, esse tipo de barreira sanitária, ou, por exemplo, essa restrição do governo do estado de circulação entre os municípios. Então há uma decisão lá no Rio de Janeiro, mas também há uma discussão já no STF, que anunciou que na próxima semana, no dia 15, vai dar uma decisão final sobre essa situação. Outro tema em debate também é a redução das mensalidades escolares de universidades aí por conta das aulas online. As escolas tiveram que mudar o esquema de trabalho porque os alunos não podem ir para a escola e com isso vem sendo cobrada uma redução no valor das mensalidades. Para falar sobre essa questão no âmbito jurídico, o advogado Ricardo Vasconcelos. Gente, eu tenho recebido diversas vezes o Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro com a informação de que é um projeto, com a informação de que as escolas estariam obrigadas, as escolas privadas estariam obrigadas a dar desconto de 30% no valor das mensalidades. Olha só, primeiro que aquilo é projeto de lei, aquilo não é lei.
Eu fui atrás para ver, ainda é projeto de lei, ainda não virou lei. Segundo, que virando lei, é possível se discutir a constitucionalidade dela. Por quê? Porque a lei não pode simplesmente, num sistema de iniciativa privada, exigir a redução do valor. Ele não pode exigir, vou reduzir 30%. Com base em quê? Claro, nós estamos numa pandemia. Você vai falar assim, com base na pandemia, Ricardo. Não, mas calma aí. Houve redução das despesas da escola em 30%? A gente tem que partir por aí. Tem escola que vai conseguir reduzir 30% da sua despesa. Tem escola que não. Tem escola que não vai reduzir isso tudo. Então, nós temos que partir desse princípio. Segundo, a escola presta serviço e a determinação nessa suspensão das atividades não é que se suspenderam as aulas, ou seja, não haverá prestação de serviço. A prestação de serviço ela continuará ocorrendo. Ela foi suspensa por um período, mas ela vai continuar ocorrendo. Eu preciso ter o número de horas-aulas que eu teria que ter no ano, seja de que forma isso for. Se eu vou ter que acabar com as férias em julho, se eu vou ter que acabar com as férias em dezembro, mas isso vai ter que acontecer. Esse tema está em debate na Alerj, envolvendo representantes de escolas e universidades e deve ter desdobramentos nos próximos dias. A Associação Brasileira de Supermercados emitiu uma nota falando sobre os riscos de desabastecimento. Lá no começo da crise da pandemia do coronavírus no Brasil, aqui em Teresópolis, quando a situação começou a apertar, começaram as medidas restritivas, muita gente correu para os supermercados com medo que faltasse mercadorias, que faltasse alimentos, por exemplo. Dentro desse tema, a Associação Brasileira de Supermercados emitiu uma nota dizendo que não há, principalmente nesse momento, nenhum perigo nesse sentido. Segundo informado esta semana pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, a ASERJ, o abastecimento nos estabelecimentos do tipo está garantido e, no momento, somente o álcool em gel ainda precisa ser regularizado. De acordo com a ASERJ, permanece grande a demanda pelo produto e não é possível atender frente à velocidade da procura dos consumidores. Além dele, os produtos mais procurados continuam sendo os de higiene e limpeza, os congelados e a água. A Associação de Supermercados faz o monitoramento diário da cadeia de produção até a chegada aos supermercados e qualquer fato irregular que possa surgir é resolvido imediatamente. A ASERJ informa ainda que a normalidade pode se alterar somente caso haja um prolongamento excessivo da pandemia e um agravamento da situação econômica mundial. A ASERJ ainda não fechou os números de vendas em março, mas a estimativa é de um aumento em relação ao mesmo mês do ano passado por causa da correria de clientes que temiam desabastecimento nos primeiros dias. Importante lembrar ainda que, mesmo se tratando de serviço essencial, estes estabelecimentos têm trabalhado com horário reduzido de atendimento em Teresópolis. Aos sábados, geralmente acontecem as feiras livres no município, mas, diante desse quadro da redução do número de pessoas nas ruas, mesmo havendo a liberação para que elas funcionem, o movimento caiu bastante. Para tentar diminuir os prejuízos, alguns agricultores do município estão trabalhando com o sistema delivery. Sem as feiras próprias que ocorriam nas praças e sem a demanda de clientes diretos e distribuidores, as lavouras estão repletas de legumes e verduras que não têm destinação. E com isso, a situação, que já não estava boa anteriormente, acabou piorando na zona rural de Teresópolis. Diante da impossibilidade de dar continuidade às vendas do modo tradicional, os produtores da localidade de Brejal decidiram instituir um serviço de delivery diretamente do campo aos clientes. Quem se interessar na entrega em domicílio pode pedir cestas de legumes, ovos caipira, frutas e verduras com variedade e um preço acessível. O objetivo é ajudar o produtor que está com suas plantações cheias de produtos no ponto para comercialização. Dentro dessa cesta delivery diferenciada, também podem ser incluídos legumes processados.
O contato para fazer os pedidos e receber diretamente em casa é o telefone 97556-5882, que funciona como celular e WhatsApp. A cada momento há mais informações sobre a situação do coronavírus, como proceder, onde buscar atendimento, mas mesmo assim, principalmente por conta de fake news, de informações desencontradas, é preciso procurar locais que trabalhem essa informação de forma correta, tentando auxiliar as pessoas nesse sentido. O Ministério da Saúde anunciou mais um serviço, o TeleSUS. Você conhece o TeleSUS? É uma estratégia de teleconsulta para ajudar você no diagnóstico do coronavírus e passar orientações de prevenção e cuidados para evitar a transmissão do vírus sem que você precise sair de casa. O TeleSUS une atenção, tecnologia, ciência, medicina e suporte profissional com enfermeiros e médicos. Caso queira entrar em contato conosco, basta escolher o serviço que for mais conveniente para você. Vamos apresentá-los agora. Aplicativo Coronavírus SUS. Primeiro, você precisa baixar o aplicativo no seu celular. Nele, além de receber orientações sobre como se prevenir do coronavírus, você responde um questionário simples sobre a sua saúde. De acordo com as suas respostas, o aplicativo indicará o melhor a ser feito. Chat online. O chat online pode ser acessado pelo site saude.gov.br/coronavírus. Lá você inicia a conversa e digita todos os seus sintomas. Dessa forma, o TeleSUS recomenda se você deve realizar uma teleconsulta e, a partir daí, se deve ficar em isolamento domiciliar ou procurar um posto de saúde ou centro de referência. WhatsApp. Para acessar o canal exclusivo no WhatsApp, basta mandar um oi para o telefone 61 9938 0031 e fazer quantas perguntas quiser sobre o coronavírus. Telefone 136. Se ao invés de ler, você preferir ouvir as orientações, basta pegar o telefone e ligar gratuitamente para o número 136. Lá, você será guiado de acordo com as suas dúvidas ou necessidades. Se você foi orientado ao isolamento domiciliar, fique tranquilo. O TeleSUS vai fazer o monitoramento do seu estado de saúde durante todo o período. Caso apresente piora dos sintomas, você será orientado a procurar um posto de saúde ou hospital de referência. E olha que interessante, o contato não se perde durante o tratamento. O Ministério da Saúde acompanha seu caso enquanto você estiver em isolamento ou internado e até mesmo após a alta hospitalar. Não se assuste caso o TeleSUS ligue para saber como está a sua saúde, mesmo que você não tenha acessado nenhum dos canais de atendimento. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Começou a ser pago nesta quinta-feira o auxílio emergencial do governo federal no valor de R$ 600 para as pessoas que não estão podendo trabalhar, não estão podendo ir para a rua, autônomos e outros que dependem dessa movimentação e não têm registro de trabalho, por exemplo. Outra medida anunciada nesse momento para tentar alavancar a economia é a liberação do FGTS. Mais um saque será permitido a partir de meados de junho. A liberação dos recursos será de até um salário mínimo por trabalhador. O saque poderá ser feito de contas ativas e inativas do FGTS. O prazo começa no dia 15 de junho e termina em 31 de dezembro. A estimativa do governo é que sejam injetados 35 bilhões de reais na economia. A medida de alta efetividade vem no momento propício para enfrentamento do coronavírus, onde os cotistas terão direito a recursos que a eles pertencem. Do ponto de vista de impacto primário, nas contas primárias, não representa uma nova despesa, é diferente de outras despesas associadas a medidas legítimas e justificáveis que nós já fizemos. Essa ainda tem uma característica positiva de não impactar o nosso déficit primário. Para garantir que o Fundo de Garantia tenha recursos suficientes para liberar a cota extra para o trabalhador, a medida provisória extingue o Fundo PIS/PASEP e transfere os recursos de cerca de 21 bilhões e meio de reais para serem administrados pelo FGTS. Além de você reduzir o custo de ter toda essa administração do Fundo PIS/PASEP, agora a gente vai estar tudo dentro de um fundo do FGTS, um fundo maior, mais bem estruturado. Você também torna possível, daí a importância da medida, você torna possível realizar esse saque no valor anunciado de um salário mínimo. Além do álcool gel, da utilização de máscaras,
outra dica para tentar evitar essa contaminação do coronavírus é manter a casa bastante limpa. O Conselho Federal de Química produziu uma dica bastante interessante para fazer essa desinfecção. A higienização de objetos e superfícies é recomendada como forma de prevenção ao novo coronavírus, antes que o vírus entre na sua casa. Para informar a sociedade sobre como fazer a desinfecção química contra o novo coronavírus, o Conselho Federal de Química convidou o bacharel em Química Tecnológica, professor Dr. Jorge Macedo, para preparar um roteiro simples e de baixo custo. Você vai preparar uma solução diluída de água sanitária, pois não adianta utilizar o produto puro. O que mata os organismos é uma substância chamada ácido hipocloroso, que não existe em pH tão alto como o da água sanitária pura. Primeiro, leia o rótulo da água sanitária e veja se a concentração de clorativa é de 2 a 2,5%. Depois, em um copinho descartável para café com capacidade de 50 ml, coloque a água sanitária até a metade, ou seja, são 25 ml do produto. Se passar um pouco, não tem problema. Em uma garrafa de plástico com capacidade de 1 litro, coloque um pouco de água e adicione os 25 ml de água sanitária. Complete o volume da garrafa com água. Tampe e agite para misturar a água sanitária com a água. Essa solução vai deixar sua casa livre do novo coronavírus em poucos segundos. Mas atenção! Cole uma etiqueta para identificar o frasco ou escreva o nome da solução no recipiente. Faça isso logo após o preparo. É importante também não deixá-lo exposto à luz. Portanto, guarde-o em um lugar fresco, dentro de um armário, fora do alcance das crianças. Retire somente quando for utilizar a solução. O líquido pode ser aplicado em superfícies e objetos diversos, como embalagens de produtos, chaves, maçanetas e mesas. Para isso, umedeça um pano limpo com a solução ou use um borrifador. Para pisos, áreas abertas, sanitários e solas de sapato, basta preparar a solução com um copinho cheio, ou seja, 50 ml de água sanitária. Depois, siga as mesmas orientações. Esta solução é muito mais concentrada, por isso utilize luvas. Umedeça um pano limpo com a solução e coloque na entrada da sua casa, logo na porta. Ao entrar, passe sobre ele as solas do seu sapato. Não use as soluções para limpar o celular e outros aparelhos eletroeletrônicos. Importante! Essas orientações seguem as recentes informações da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Com tudo isso, o novo coronavírus não vai entrar na sua casa. O vírus não é mais forte do que um país inteiro. Juntos, vamos vencer. Essas e outras notícias você confere também em nosso site netdiario.com.br. Lembrando que temporariamente a nossa versão impressa está suspensa, mas acessando o nosso site você também pode se cadastrar para receber a versão digital do Jornal Diário de Teresópolis, compartilhar no WhatsApp, publicar no Facebook. E falando em Facebook, você também pode acompanhar aqui nas redes sociais do Diário de Teresópolis todo o nosso trabalho, né? Facebook, Instagram e YouTube. No YouTube você pode inclusive assistir a Diário TV ao vivo. As informações sobre os números do coronavírus em Teresópolis você confere atualizadíssimas aqui na nossa barrinha de notícias. A cada momento que sai um número novo, está aqui na nossa barrinha de notícias também sobre o estado do Rio e sobre o Brasil, né? Todas as informações, quando liberadas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado de Saúde ou pela Secretaria Municipal de Saúde, você confere aqui em nossa barrinha de notícias, sempre atualizadíssima. Fechando esse boletim de hoje, mais algumas imagens bonitas para você que está realmente fazendo a sua parte, cumprindo a quarentena. Lembrando sempre que essa e outras belezas de nossa Teresópolis estarão lhe aguardando. Daqui a pouquinho, todos nós poderemos aproveitá-las novamente. O destaque de hoje é o Vale da Lua, um local que é muito frequentado principalmente por quem pratica esportes, digamos, um pouco radicais.